Bem-vindos à sala do banquete. Eu vos saúdo com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos falar hoje sobre um assunto muito sério que tem sido ignorado por muitos e, em contrapartida, tem causado um estrago na sociedade. O que era para ser uma bênção tem se tornado maldição, infelizmente. Então, que tipo de culto estamos prestando a Deus? Este é o assunto que nós vamos falar. Eu estou aqui com a Bíblia de estudo de John Wesley, tá? Está aqui, ótima. E um livro muito importante, o Panorama da Bíblia, lançado pela CPAD. Muito bom, principalmente para jovens que estudam. Então vamos lá ao nosso assunto. Vamos falar sobre um culto sincero. Então vamos olhar aquilo que Deus exige, a atitude que Deus exige como forma correta de adorá-lo. Quantas vezes ficamos à vontade quando estamos prestando um culto a Deus? Pensamos que Ele está satisfeito com a forma que estamos cultuando? Porém, não podemos perder de vista o fato de que Deus é quem determina o modo correto de prestar-lhe o culto, e não nós, como está escrito em João capítulo 4, versículo 23. Então é bom ter em mente a pessoa de Nadab e Abiú, filhos de Arão, que eram sacerdotes. Em que constituiu-se o pecado desses dois jovens irmãos? Porque foram mortos fulminantemente. O texto é bem claro. Eles tentaram introduzir no Santo dos Santos um fogo estranho que o Senhor não lhes ordenara. Preste bem atenção para este fato. Mas que fogo estranho era esse? Deus não foi muito assim severo em tratá-los assim? Eu creio que esta é a conclusão de muitos estudiosos das Escrituras. O pecado de Nadab e Abiú é muito comum entre nós. O que lhe trouxe terríveis consequências, causando a sua própria morte. A atitude desses dois sacerdotes ilustra, de certa forma, o tipo de culto celebrado em algumas igrejas evangélicas dos dias atuais. Um culto baseado apenas nas emoções. Parece até exagero o que eu vou falar, mas é pura verdade. A maioria dos cultos realizados hoje em muitas igrejas não passam de manifestações sentimentais, onde o centro de todas as atenções não é a pessoa soberana do nosso Deus, mas a própria pessoa do cultuante, do pregador, do cantor, que busca no culto satisfazer seus próprios desejos e emoções. O pecado de Nadab e Abiú foi o de prestarem um culto que satisfizesse a sua própria vontade. Não lhe interessou naquele momento consultar a Moisés ou a Arão para saberem se agindo daquela forma estariam agradando a Deus. O capítulo 9 de Levítico mostra como o povo deveria aproximar-se de Deus e as bênçãos que resultariam de observar tais normas. Nadab e Abiú, como sacerdotes, deveriam ser os primeiros a pôr em prática as exigências de Deus, mas não, ignoraram completamente estas exigências e pagaram um preço muito alto. Que Deus nos guarde desse comportamento. No próximo vamos dar continuidade sobre o padrão de culto. Não deixe de comentar, deixar o seu like, de compartilhar e vamos interagir para que a gente possa aprender a palavra de Deus enquanto é tempo. Um abraço e até a próxima, se Deus permitir.